pessoal, muito bom dia! Seja bem-vindo aí ao Primarket com as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação e análise para você ficar bem informado nesta terça-feira, 8 de novembro. Você que ficou aí na companhia do Ale de Lara, agora fica aqui com a gente no Primarket à tarde, viu, Ale? A gente vai falar sobre esse escorregão do Cabral aí no market. Mais tarde a gente fala aí sobre isso. Bom, os índices futuros de Nova York e os mercados europeus operam em baixa, enquanto os mercados asiáticos fecharam aí sem direção, com os investidores aguardando os resultados das eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, que até o Ale estava falando sobre isso agora há pouco, que vai determinar qual partido controlará o Congresso norte-americano. Wall Street também espera pelo índice de preços ao consumidor na quinta-feira para obter sinalizações sobre o caminho que vai ser tomado aí pelo Federal Reserve em relação à política monetária. Na agenda de balanços americana, destaque para os resultados de Walt Disney e AMC. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes aí dentro do Primarket. Enquanto isso, a gente chama o Guga Almeida, CEO da Trading Insights, para participar aqui do nosso Primarket. Oi, Guga, seja bem-vindo. Bom dia para você. Bom dia, Dani. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Vamos lá, né? Mais um dia aí agitado para os nossos mercados depois de um dia que teve bastante sangria aqui na nossa bolsa, né? Vimos uma bolsa aí corrigindo com intensidade no dia de ontem. Vamos ver o que vai acontecer hoje. Pois é, né, Guga? Você bem falou aí, o Ibovespa terminou o dia ontem no vermelho, principalmente aí com as notícias sobre a equipe econômica do próximo governo. A Bolsa abriu para cima e logo acabou pesando, né, repercutindo as notícias de que colocariam a Haddad como possível ministro da Fazenda. O mercado não vê com bons olhos um político no cargo. O ideal seria alguém de perfil mais técnico, né, Guga? Daniel, com certeza, né? Eu acho que não só uma questão de ser um político, mas também né, pelo fato da percepção que se tem, né, e do que se espera desse novo governo. Né? Então, tem dois riscos aí, né? Um risco por não ser uma pessoa técnica, né, numa economia extremamente complexa como é a do Brasil, né, e a gente vem passando por períodos complexos, a gente passou, né, por uma pandemia, a gente passou por um isolamento social, a gente passou aí por uma guerra. Né? Então, existem desafios que não dá para se resolver simplesmente com política. Né? Se abre um espaço muito grande para se ter tomadas de decisões equivocadas, e isso gera consequências de longo prazo para a economia brasileira como um todo. Né? Somado a isso, toda a percepção dos riscos que se tem. Todo governo tem um risco, né? E esse governo não vai ser diferente. Existem riscos que têm que ser percebidos, né? E aí esses riscos são bem tangíveis, né? O mercado ele tem, de certa forma, com clareza, né? E existe um desafio que esse governo novo, né? Ele tem que se provar para o mercado. Né? Então, colocar, né? Especular aí a possibilidade de ser o Haddad, né? Nesse momento, que não se sabe aí quem serão os ministros, né? É um risco bastante elevado e o mercado vai cobrar caro, vai penalizar, obviamente, porque temos aí juros altos, né, temos aí uma percepção de mundo, né, tendo um contexto com mais risco, e o mercado não vai demorar, né, para se ajustar, não vai demorar para se tomar suas decisões. E as consequências vão ser essas que a gente está vendo aí na tela, o mercado corrigindo, o mercado realizando forte, né, bem forte, como a gente viu ontem. Legal. Você quer dar uma olhada aí para a gente no mapa, né, no gráfico aí, Guga, para ver o que a gente viu aí do mercado? Claro, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês. Compartilhar minha janela aqui. Espero que a resolução esteja melhor. Né? O pessoal comentou comigo que a resolução não estava sendo muito boa nos últimos dias, Daniel. Então, se tiver melhor, se o pessoal puder compartilhar aí no chat, se estiver melhor, eu agradeço. Tá? Boa. Daniel, o que nós temos que analisar aqui? Tá? Acho que é bem importante, né? Se a gente voltar aqui para o início do ano, se nós começarmos aqui desde janeiro, tá? Então, nós tivemos aqui todo o desafio, né, de janeiro, aquele desafio de invasão da Rússia na Ucrânia,
né, problema de inflação, estourar preço de petróleo, enfim, tudo que a gente, né, problemas de commodity, gás natural, Europa, toda essa complexidade, e a nossa bolsa trabalhou exatamente, né, conseguiu trabalhar no melhor dos mundos, nesse patamar que a gente está trabalhando, que é entre 110 e 120 mil pontos. Tá? A gente não pode descartar isso. Tá? A gente tem que olhar para esse ponto aqui. Aonde nossa bolsa começa a ter uma correção? Quando a gente começa a entrar no período de campanha eleitoral. Né? Então, todo esse burburinho em cima da questão política, né? A gente teve aqui uma campanha eleitoral muito pesada, né? Muito agressiva, né? Nas narrativas para os dois lados. Tanto que a gente está tendo consequências até hoje, estamos tendo aí todas as manifestações, estamos tendo toda essa complexidade, né, que a gente está vivendo hoje aqui dentro do Brasil, certo? O que nós vimos, né, ali em agosto, setembro, outubro, né, o mercado ele trabalhando, ele se equilibrando nessa região que nós estamos. Tá? Então é uma região de preço que o mercado já está trabalhando já há um bom tempo. Então, uma vez que a gente está trabalhando já há um bom tempo aqui, existe uma memória do mercado nesses níveis de preço. O mercado ele tem uma memória, tem posições nesses níveis de preço. Então, é fácil os participantes do mercado fazerem seus ajustes de forma muito rápida, né? Porque, vamos assim dizer, né, tecnicamente, os stops estão curtos. Então, a percepção dos stops tão curtos gera um movimento com mais volatilidade aqui nesse curto prazo. Tá? Pelo menos é assim que eu enxergo neste momento. Tá? O que nós temos que perceber aqui? Quando a gente olha entre o primeiro e o segundo turno, né, que foi o mês de outubro, certo? Então, quando a gente olha para esse mês de outubro, né, o que nós tivemos aqui? Nós tivemos aqui uma ampliação, né, a gente aumentou aqui a banda que o preço estava trabalhando. A gente aumentou aqui a banda que o mercado estava sendo negociado. Tá? E a gente percebe também o quê? Que os movimentos intradiários, eles também foram intensificados, né? Os movimentos, né, a variação percentual, elas aumentaram, certo? O que isso quer dizer? Que a gente, né, a gente tem um ambiente de lateralidade, né, olhando mais afastado, mas com muita volatilidade no intradiário, né, de amplitudes dos movimentos aqui. Então, o mercado, o próximo movimento que a gente vai ter, ele não vai ser pequeno. Tá? Ele não vai ser pequeno, seja para cima quanto para baixo. Quando o mercado sair dessa região, a tendência que vai se ganhar, ela não vai ser pequena. Tá? E aí vale a pena a gente medir e vale a pena a gente traçar alguns cenários. O que a gente consegue perceber aqui? Né? A gente consegue perceber que quando o mercado ele tendeu, né, assim, a narrativa ela começou a ficar pró-sequência do governo atual, porque aí tu não precisa ter grandes transformações, tu não tem grandes rupturas, tu não tem as coisas continuam sendo construídas da maneira como estão sendo construídas. O mercado estava tomando mais risco. Quando a gente inverte, quando a gente fala de mudanças, né, quando a gente fala de mudança, apesar de que no início das eleições, né, se falava, não, mas o mercado quer, né, já conhece o Lula, né, poxa, o Lula entrando não vai gerar tantos problemas assim. Na sequência, a gente percebe o seguinte, quando se começa a ter uma resposta do atual governo, me parece que o mercado está reagindo negativamente. Tá? Pelo menos no primeiro momento, porque não se definiu ainda, né, quem serão os ministros, não se definiu algumas questões e isso gera, né, de certa forma, aversão a risco. Tá? Vendo aqui uma possibilidade de correção, tá? Se eu fosse dizer assim, puxa, para onde esse mercado poderia corrigir agora no curto prazo? Tá? Continuando esse movimento de stop, continuando esse movimento de correção, para onde o mercado poderia corrigir nesse curto prazo? Bom, eu acredito que perdendo essa região aqui dos 115, 350 pontos, o mercado ele tende a ganhar, né, tende a acelerar para vir buscar aqui os 107,200. Tá? Então, olhando aqui para o Ibovespa, né, na minha percepção aqui, o mercado ele perdendo essa região de 115, 300, ele vem buscar o 107. E aí, abaixo de 107, as coisas começam a ficar mais pesadas, né, mais negativas. Começa a se ganhar, né, força uma narrativa negativa em relação, né, à mudança. Começa a se questionar mais a questão da mudança, das escolhas do novo governo. Né, se isso vier a acontecer, não estou dizendo que vai acontecer. Né, mas eu acho que vale a pena, quando a gente analisa o mercado, ter essa percepção, ter essa noção, né, para não ficar segurando uma posição que não está se desenvolvendo.
né? O brasileiro gosta de segurar posições que não se desenvolvem, né? A gente viu isso com Cogna, com o movimento todo que a gente teve lá atrás, né, por parte do Traders Club, Cogna, Via Varejo, né? Também tivemos o evento IRB, também tivemos o evento Oi, né, motivado por outras casas de análise. Então, a gente precisa enxergar, né, assim, de uma maneira clara, em um determinado momento, que se tem risco, obviamente, né? O mundo não está, se a gente for olhar as bolsas de valores, né, no mundo todo, elas não estão em tendência de alta, pelo contrário, elas estão em tendência de correção. A bolsa brasileira que parece, né, tá mais estimulada a poder performar positivamente, mas esse movimento agora da última semana, né, colocou um balde de água fria. Né? O mercado não conseguiu se desenvolver. O mercado, na verdade, pelo contrário, né, ele abandonou aquela expectativa positiva que estava de curto prazo. E a gente entra num ambiente de ajuste. Tá? E esse ambiente de ajuste se intensificando, vira uma tendência de baixa. Né? E virando uma tendência de baixa, né, aí a gente já sabe qual é a sequência da história, e existe todo um contexto favorável, né, para que se possa entrar numa tendência de baixa. Né? Mesmo que a gente já tenha parado de elevação de juros aqui no Brasil, né, pelo menos é o que se mostra, né, a gente tem que ter isso com clareza. Tá? Também gostaria de levantar um ponto aqui, que ontem nós tivemos relatório Focus, né? Eu infelizmente não pude estar presente aqui no nosso no nosso pre-market ontem, mas ontem nós tivemos relatório Focus e depois, se eu não me engano, depois de 3 meses, né, nós tivemos aqui uma mudança, né, uma elevação nas expectativas em relação ao IPCA aqui no Brasil. Né? A gente vinha semana a semana tendo uma redução na expectativa da inflação, né, e agora inverteu o jogo, né, pela primeira vez. Né? Isso tem a ver com as questões de manifestações? Claro, mas isso tem toda uma cadeia, né, de eventos que trazem até o ponto que a gente está hoje. Tá? Então, bem importante assim, a gente ter esse entendimento, essa observação. Obviamente também, Daniel, que não dá para descartar, né, potenciais movimentos de alta. Tá? Olhando para um potencial movimento de alta que possa ter aqui no nosso Ibovespa, né, ao meu ver, a gente perdeu o timing. Acho que o movimento da semana passada isso mostrou que perdeu o timing. Tá? A gente não teve força para poder ter um avanço, para ter novas máximas aqui no período, né? Para avançar, para ir buscar, né, uma nova máxima nesse ano. A gente perdeu esse timing. Tá? E aí, perder esse timing, né, porque ninguém gosta de comprar na máxima. Né? Para ter um movimento de rompimento dessa máxima que nós tínhamos aqui no ano de 2022, né? Para a gente conseguir romper esse patamar de máximo, precisa acontecer um evento positivo, né, aqui dentro. Tá? E esse evento positivo, né, me parece que perdeu o momento com as eleições e com toda a resposta e com todos os questionamentos que se tem, né, que geram todas as manifestações que a gente está tendo no Brasil, que está ganhando muita força, a gente não pode esquecer disso, né? Está ganhando muita força, ganhando força internacional agora. Né? Então, a gente precisa enxergar isso quando a gente olha para a Bolsa, porque grande parte do investidor na nossa Bolsa é um investidor estrangeiro. E no momento que isso escalou, né, de uma maneira internacional e está começando a comover, né, o resto do mundo, isso faz com que os investidores, né, internacionais, principalmente de mercado de bolsa, né, eles também puxem um pouco o freio de mão e esperem as cenas dos próximos capítulos. Tá? Então a gente tem que ter esse entendimento, né, para poder tomar uma boa posição no mercado. Tá? Gente, toda a minha narrativa é baseada em cima de uma observação para comportamento de bolsa de valores. Tá? Não tem nada a ver com questão de análise política nem nada. Estou analisando aqui o comportamento dos investidores e como eles estão, né, reagindo aos eventos que estão saindo, né, dia a dia no nosso mercado. Tá? Não tem nada a ver, não tem aqui nada de opinião política nem nada. Né? É simplesmente tentar ser o mais frio possível na leitura, né, e entender que tem pessoas que têm, né, fluxo e vontade de comprar e tem pessoas que têm fluxo e vontade de vender. Perfeito, Guga. Tá bom, daqui a pouco eu volto com você aí para saber mais informações aí sobre o nosso dia de hoje aí do mercado. Vamos ao giro do mercado nesse momento, porque os índices futuros dos Estados Unidos, eles começaram operando em baixa nessa manhã, apagando parte dos ganhos de ontem, com os investidores aguardando as eleições de meio de mandato do Congresso. Se o Partido Republicano sair vencedor dessas eleições, Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, deve ter dificuldade, então, para concluir seus planos no resto do mandato. Vamos ver os índices futuros, então,
nesse momento, começando com o Dow Jones, que opera agora em alta, 0,35%, S&P 500 também em alta, 0,42%, e Nasdaq também em alta, 0,68%. Já os mercados europeus operam entre perdas e ganhos, com os investidores globais olhando também para os Estados Unidos. Os investidores também vão repercutir os números de vendas do varejo na zona do euro de setembro. O consenso prevê alta de 0,4% em relação a agosto e queda de 1,3% na base anual. Vamos aos números, então, da Europa, começando com o DAX na Alemanha, que opera com alta de 0,37%. O CAC na França está praticamente estável, mas com uma variação positiva, 0,01%. FTSE no Reino Unido está em queda, 0,12%. O índice Eurostoxx opera em alta, 0,32%. E FTSE MIB na Itália com alta de 0,29%. Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, com os investidores ainda digerindo a ata da última reunião do Banco do Japão e antecipando os resultados das eleições americanas. O Banco do Japão divulgou a ata da reunião de política monetária de outubro, quando deixou as taxas de juros inalteradas, enquanto os pares globais assumiram enormes aumentos nas taxas de juros. Vamos aos números, então, asiáticos. Xangai, na China, fechou com queda 0,43%. Nikkei, no Japão, em alta, 1,25%. O índice Hang Seng de Hong Kong fechou em queda, 0,23%. E Kospi, na Coreia do Sul, fechou em alta, 1,15%. Já os preços do petróleo operam com leves quedas nessa terça-feira, em meio a temores de recessão e o compromisso da China com sua política de Covid-0. Já os preços do contrato de minério de ferro sobem pela sexta sessão consecutiva, já que os traders se agarraram à esperança de que a abordagem restritiva de tolerância zero da China ao Covid-19 acabe diminuindo. O minério de ferro negociado na Bolsa de Dalian teve alta de 2,64% a 93 dólares e 68 centes. Agora, o petróleo Brent opera em queda, 0,58%, e o WTI também vai recuando, 0,85%. Bom, o mercado hoje deve ficar atento, então, e no aguardo das eleições de meio de mandato dos Estados Unidos, que ocorrem hoje e podem efetuar aí a forma como o atual presidente norte-americano vai governar, pelo menos nos próximos 2 anos. Guga, você acha que essa questão dos Estados Unidos vai ter influência direta hoje no mercado brasileiro também? Você está mutado, Guga? Ótima pergunta, Daniel. Estava até conversando agora com alguns investidores antes de entrar aqui ao vivo, né? E, assim, meio que todo mundo pensa igual, né? Sim, vai impactar. Acreditamos que tem aí, ainda mais se o Partido Republicano, até o Elon Musk está, pelo que eu ouvi falar, né, estaria apoiando que as pessoas nos Estados Unidos votem no Partido Republicano, para se ter mais força. Isso vai trazer toda uma mudança, toda uma transformação. Acho que vai ser assim, a narrativa do momento lá nos Estados Unidos, né? E vai fazer amanhã, né? A gente tem também a entrega do parecer do Ministério da Defesa em relação às eleições. Então, acredito que se essa narrativa forte para o lado dos republicanos, né, somado com a expectativa do que vai estar por vir amanhã, né, vai sim trazer um movimento mais intenso no nosso mercado. Tá? Vai sim, né, trazer um movimento mais intenso. Não dá para saber, de fato, né, aonde as fichas dos investidores locais estão, tá, Daniel? Até porque um dos entendimentos que eu tenho é que poucas pessoas apostaram, né, em alguma posição mais agressiva no período ali antes das eleições, né, antes da definição das eleições. Por quê? Porque está
está extremamente dividido o país, né? Estava super, o entendimento, pelo menos, do mercado, apesar das pesquisas não mostrarem isso, né? Estava super dividido, a gente entendia que ia ser super parelho, então os investidores estavam muito mais dispostos a esperar a decisão das eleições para se posicionar do que se posicionar anteriormente, certo? Só que aconteceu um outro evento, né? Aconteceu o evento todo de manifestações. Então, né, os investidores, né, continuam postergando de alguma maneira, né, a sua posição mais forte. Então, assim, o que eu vejo as pessoas elas estão começando a enxergar, né, e a entender de fato para que lado as coisas tendem a ir de fato. Tá? E aí sim vão se posicionar com mais força. Tá? Então, assim, eu acredito que as eleições dos Estados Unidos, né, hoje vão impactar. O que vai vir amanhã, né, do Ministério da Defesa vai impactar. Tá? E aí, quem sabe, né, Daniel, semana que vem, final da semana que vem, ao longo da semana que vem, a gente possa ter aí um mercado que já vai ter feito, né, boa parte do movimento, a gente já vai conseguir projetar de alguma maneira aonde esses movimentos tendem a acontecer, já vai ter feito todo o balanço e aí vai ficar mais fácil de conseguir montar as suas posições. Tá? Então eu estou assim, acompanhando essa semana, recém para terça-feira, né? Mas tem muita coisa polêmica ainda para sair ao longo dessa semana e essas coisas polêmicas vão fazer preço, vão gerar volatilidade e a gente precisa, né, de certa forma, ficar de fora disso, a não ser que você seja um investidor profissional, a não ser que você consiga, né, se movimentar bem, né, pegando algumas distorções que ficam pouco tempo, né, na tela. Tá? Então, assim, eu quero esperar para ver, né, eu estou esperando para ver, né, quais serão as cenas dos próximos capítulos, porque, né, o Brasil, ele de novo, né, ele está dividido, né, tem muita coisa para sair ainda que vai ser polêmica, pelo que a gente está percebendo, né, todos os dias, e isso faz preço na Bolsa de Valores. Né? De novo, estou falando única e exclusivamente de comportamento, né, e expectativa de comportamento na Bolsa de Valores. Tá bom? Cautela continua ainda nessa palavra-chave, Guga? Cautela? Nunca foi demais, né? Eu sou um cara que gosto de estar procurando e me posicionar, né, Daniel? Só que o evento, assim, como é um evento muito binário, né, é um momento muito binário, né, é complexo, né, é complicado, né, as coisas elas estão indo para a esfera jurídica, né, decisões jurídicas. A gente sabe que essas coisas também elas são morosas, elas demoram, né? Tem uma massa de gente na rua, né? Então, assim, não tem como não olhar para isso, porque está impactando. Tem empresas aí que estão, né, de certa forma, elas estão participando das manifestações. Isso impacta, né? Como eu falei, segunda-feira a gente já viu ali uma mudança de expectativa em relação à inflação. Né? Provavelmente vai ter mudança de expectativa também em relação à PIB, por causa das manifestações. Então, tudo isso, né, faz número, faz reprecificação e impacta, obviamente, né, na cotação na Bolsa de Valores. A gente tem que entender, porque Bolsa de Valores ela se movimenta em cima de expectativas. Então, se acontecem eventos que são polêmicos, né, existe uma mudança de expectativa. Tá? E a gente, muito dos nossos movimentos, pessoal, na Bolsa de Valores, ele é impactado pelo fluxo do investidor estrangeiro. Quando a gente olha para a Bolsa lá fora, né, sofrendo correção, cada vez mais forte a questão de recessão, olhando para as empresas de tecnologia, fazendo demissões em massa, né, olhando para um momento onde, né, tem eleições nos Estados Unidos, né, os Estados Unidos também vai ficar dividido. Então, assim, quando a gente olha para a questão de problema na Europa, quando a gente olha para a questão de preço de commodity, China retomando, né, essa retomada da China traz uma pressão inflacionária para o mundo. Então, assim, quando a gente olha, existe muita complexidade num curto espaço de tempo. Não é só Brasil. Né? Não é só Brasil. É mundo todo está complexo. Então, se a gente depende muito dos investidores estrangeiros também, imagina esses problemas que estão acontecendo hoje no Brasil, escalando, né, a percepção, escalando a informação para o resto do mundo. Porque hoje, nos Estados Unidos, né, ontem e hoje,
as manifestações aqui no Brasil ganharam, né, muita audiência, né? Estão lá, né, aparecendo nos jornais, todo mundo está falando sobre, né, a gente conversa com pessoas nos Estados Unidos, eu converso, pergunto, né, eu quero saber, eu sou um cara que gosta de entender, né, eu gosto de tirar a conclusão, pô, se eu tenho a oportunidade de ir lá e falar com alguém que está lá no local, tento falar, tento perguntar, saber a opinião, né, pô, questionar o outro lado que a pessoa está enxergando, né, seja, não importa, né, o lado que for, até para tu entender se as pessoas estão com muito vieses ou estão te trazendo uma informação, né, um pouco mais neutra. Então, assim, é importante a gente entender isso, porque senão também se não tem fluxo e entra num processo de correção um pouco mais forte aqui no Brasil, pô, a bolsa cai e cai mesmo, aí volta lá para a região de 100 mil pontos, tá? Ou um pouco mais abaixo, tá? Então tem que ter um pouco de cautela, né? E acredito que os investidores, eles estão também esperando, né? Os investidores mais profissionais também estão esperando, né, as coisas se definirem melhor, né? Para ajustar suas posições, tá? Para ajustar suas posições. Não podemos esquecer que no final, né, mesmo que lá no longo prazo as coisas tendem a convergir, né, boas empresas tendem a performar muito bem, né, a gente não sabe quais serão as empresas, né, porque a gente não sabe qual vai ser o contexto que vai ser pavimentado, né, não é à toa que estava bem dividido antes das eleições, né, pô, se desse um governo, o mercado, né, iria com mais força para as compras das estatais, se desse outro governo, né, o mercado iria com mais força para varejo, educação, construtoras e assim por diante, né? Então, por que isso? Né? Por que essa percepção? Porque você tem a noção de que o contexto importa, né? E importa muito. E a gente está vivendo bem um momento de transformação de contexto. Então, se esse contexto não ficar mais claro, é muito difícil, né, de tu enxergar quais serão as vitoriosas. Claro que depois, lá na frente, olhando para trás, né, depois que o caminho vai estar pavimentado, a história já vai ter sido contada, né, criar uma narrativa, né, de frente para trás, né, fica muito mais fácil, né, que nem os backtests que o pessoal mostra. Né, depois que as coisas estão prontas, tu faz uma otimização de cenário. Né, mas aqui, agora, no presente, o que a gente tem é muitas suposições e um futuro com bastante incerteza. Perfeito, Guga. Valeu, obrigado aí pela mensagem, sempre importante isso. Abraço para você, bons negócios e até amanhã. Valeu, pessoal, um grande abraço, até amanhã. Valeu. Grande Guga Almeida, CEO da Trading Insights, participando aqui do Pre-Market todos os dias, como ele faz. Queria trazer aqui destaque também para você que acompanha a gente todos os dias, o nosso portal bmcnews.com.br, que você pode acessar e ter aí as informações importantes do nosso dia a dia, do nosso mercado financeiro. Por exemplo, está aqui logo de cara, eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, transição do novo governo do Brasil e o que move o mercado hoje. Está aqui as dicas que você pode também acompanhar no nosso portal. Além, é claro, de outras informações também que você pode ver, como análises também todos os dias, falar um pouquinho sobre mercado. Também tem os nossos conteúdos exclusivos também, além de matérias que são destaques, né, no mundo inteiro, que a gente gosta também de trazer, principalmente curiosidades para vocês. Uma delas é essa daqui. Seleção brasileira é a mais valiosa do mundo. Veja o valor de cada jogador convocado por Tite. Só lembrando aí que teve aí a convocação dos jogadores da seleção brasileira que vão para a Copa do Mundo no Catar. E a gente fez uma reportagem, a Sofia Bernardes fez uma reportagem aí especial falando que, embora nomes de peso estejam no elenco, em termos de valor, a seleção brasileira não é a mais cara do mundo. Então você tem aqui os valores aí de alguns nomes e também de outras seleções. Esse é um dos destaques que eu trago aqui para você do nosso portal bmcnews.com.br. Acesse agora, então, e conheça um pouco mais. A gente faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho eu bato um papo com o Victor Lima, analista da Toro Investimentos, que já está aqui com a gente. Além das últimas notícias do pré-mercado, a gente volta já já.
BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira eu tenho um encontro marcado com você aqui na programação da BMC News. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Estamos de volta aqui com o Pre-Market, só trazendo para vocês aqui que o Ibovespa Futuro ele abriu em alta de 0,15%, mas virou para queda 0,06%, cotado aí aos 116.585 pontos. Dólar futuro abre em alta 0,37%, cotado aí a R$5,213. Tá aí a informação que a gente já traz logo no início aí do Ibovespa Futuro. E a agenda doméstica começa com destaque a publicação do índice IGPDI de outubro. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o IGPDI caiu 0,62% em outubro. O índice geral de preços disponibilidade interna no mês anterior havia caído 1,22%. Com o novo resultado, o índice acumula alta de 4,89% no ano e 5,59% em 12 meses. Em outubro de 2021, o índice havia subido 1,60% e acumulava a elevação de 20,95% em 12 meses. A FGV também divulgou a inflação pelo IPCS, que subiu 0,71% na primeira quadricemana de novembro. O IPCS acumula alta de 4,66% nos últimos 12 meses. Nessa apuração, 4 das 8 classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPCS partiu do grupo Transportes, cuja taxa de variação passou de 0,19% na quarta quadricemana de outubro de 22 para 0,21% na primeira quadricemana de novembro de 22. Além disso, o diretor de política monetária do Banco Central, Bruno Serra, fala sobre as perspectivas econômicas para 2023 em evento da Moody's, que começa às 11 horas da manhã. Outra informação importante aqui, só para a gente encerrar antes do nosso entrevistado, as empresas de produção de petróleo de xisto estão desacelerando atividades de extração, mantendo estável o ritmo de produção de petróleo nos Estados Unidos. O ano que pretendia ser marcante para a produção de petróleo no país não alcançou o esperado pelos custos crescentes relacionados à inflação, problemas registrados na cadeia de suprimentos e pelo desempenho decepcionante da extração dos poços por algumas empresas que se uniram aí para limitar a produção doméstica. O preço médio global da commodity atingiu $100 por barril no terceiro trimestre, de acordo com o Bank of Nova Scotia. As previsões de crescimento podem cair ainda mais porque muitas empresas chegaram aí a perfurar novos poços, mas foram deixados aí em stand-by para a extração futura.
A produção de petróleo nos Estados Unidos até agosto aumentou apenas 3% desde dezembro de 2021, um aumento de 288 mil barris por dia para 9,77 milhões, isso segundo o Departamento de Energia. Bom, agora a gente traz aqui o nosso convidado, Victor Lima, analista da Toro Investimentos, que já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Victor, seja bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Daniel. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui representando a Toro e estar falando com vocês mais uma vez. Já tive outras participações. Uma grande honra estar aqui representando e podendo ajudar o público de vocês, as pessoas que nos ouvem. Obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui a sua participação, Victor, e também da Toro, é lógico, aqui parceira aqui da BMC News. Victor, eu queria começar perguntando para você se você pode dar uma olhadinha em Ibovespa, o que você vê hoje e também o dólar, o que você está achando aí que deve rolar com o mercado hoje? Agora, posso compartilhar a minha tela ou fico sem a tela mesmo? Pode compartilhar, fica à vontade. Agora, beleza. Então deixa eu pegar o gráfico do Ibovespa aqui, já deixei separado. O Ibov ele trabalha dentro de uma estrutura de alta, que é esse canal que eu coloquei de azul, desde o dia 11 de julho, quando ele deixou esse fundo por aqui. Ele vem trabalhando dentro de uma pernada de alta. Ao atingir esse topo em meados aqui de outubro, ele faz uma estrutura de pivô de baixa. Aparentemente, o Ibov, nas próximas sessões, ele tende a testar esse fundo do canal, que seria a região próxima ali de 112 mil pontos. Acredito que na próxima sessão o Ibov venha testar, buscar liquidez nesse fundo do canal, para então ir para a última pernada aqui de ondas de Elliott, né, que é um dos princípios básicos de análise técnica. Então, acredito que o Ibovespa, para as próximas sessões, ele seja um viés mais negativo. A Bolsa, acredito que ela venha buscar mais liquidez, então pontos mais embaixo, para depois voltar a subir. Porque a minha visão macro de curto e médio prazo é um Ibov com um pivô de alta. Então, apaguei aqui o canal de alta que eu havia desenhado, só para a gente desenhar a estrutura do pivô que eu estou fazendo desde março de 22, onde que ele deixa esse fundão que eu marco agora em julho de 22, vem deixar esse fundo aqui de novo em outubro de 22, para que a gente possa fazer essa figura de pivô de alta. E aí, quem sabe, no curto, médio prazo, a gente testar patamares de 122 mil e quem sabe testar patamares de 126 mil. Mas para antes, conforme eu falei, para testar essas regiões, esses patamares mais altos, nós precisamos de buscar liquidez próximo aqui do 112, que seria a figura de canal que eu havia desenhado. Então ele precisa cair para voltar a subir, ele precisa pegar fôlego. Então, só na conclusão, próximas sessões um viés mais negativo para a Bolsa, buscando liquidez para depois pegar um rally de alta novamente e ativar esse OCOI, que é um pivô de alta, para atingir valores mais expressivos, quem sabe no ano de 2023. Vamos ver como se enrola a parte econômica do país. Falando então agora de dólar, vou colocar no dólar futuro. O dólar futuro ele trabalha dentro de um cenário levemente altista, né? Desde que atingiu esse fundo aqui em março e abril de 2022, ele vem fazendo fundos ascendentes, ou seja, ele deixou um fundo aqui em março de 22, meados de maio, junho de 22, mais um fundo aqui em agosto e outro fundo aqui em final de outubro, início de novembro. Acredito que o dólar venha buscar próximas regiões de 5,37 nas próximas sessões, onde eu tenho marcado uma média de 200. Média de 200, eu gosto de usar ela bastante aqui dentro das minhas análises, gráficas, com um alvo, uma projeção de curto prazo. Então, vejo o dólar testando região de 5,37. Para ele conseguir acionar novos topos, teria que romper a região de 5,49 para atingir outros patamares de 5,70 aqui.
para que ele possa ceder e assim a gente ter uma valorização do real ante ao dólar, ou seja, uma desvalorização do dólar ante ao real, ele tem que perder região de 50 e 50, que ainda eu não vejo uma expectativa das próximas sessões, como eu falei aqui, o dólar trabalhando dentro de uma micro LTA, né? A LTA é uma linha de tendência de alta, onde eu passo a ligar fundos ascendentes. Essa é a minha perspectiva para dólar e para Ibovespa, Daniel. Legal, boa, Vitor. Queria também tirar uma curiosidade aqui com você. Vou pedir para o pessoal colocar a minha tela aqui, só para mostrar aqui que as ações da Edux, elas lideraram as perdas, devolvendo aí os ganhos recentes de outubro. Mas a ação da Cogna, ela fechou aí com menos 8%, 8,72%, acompanhando aí o movimento do seu par. E os papéis, eles apresentaram valorizações na faixa de 50% desde o começo de outubro, quando as pesquisas eleitorais, elas indicavam uma vitória de Lula no pleito presidencial. Queria saber, Vitor, o que você acha, então, o que o gráfico mostra aí de Cogna? Perfeito, vamos lá na Cogna. Cogna vinha trabalhando dentro de uma tendência de alta, desde o fundo aqui de fim de junho, início de julho, ela vem trabalhando dentro do movimento altista. Ela aqui fez um pivô de alta, renovando essa minha linha preta, que é a média de 200, então aqui é acionado o pivô, deixa topo lá em cima, vamos caminhando a projeção aqui do gráfico. Volta a fazer fundo próximo da média de 200, vem fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui próximo à decisão do novo governo para 2023, houve uma supervalorização ali do setor de educação, né, conforme que é um setor que pode se beneficiar com o novo governo, atingiu o topo, atingiu uma região de resistência. Eu acredito que essa queda aqui, Daniel, ela tem muito a ver com uma liquidação por parte dos players que já estavam posicionados, assim conforme você falou, acreditando em uma possível eleição, uma possível efetivação do nome do Lula como presidente da República. Então, acredito que esse movimento, após ela atingir resistência, após atingir uma máxima de 2022 e a máxima do ano, acredito que seja um movimento de realização dos players aqui junto à média de 21, mas se a gente traçar aqui no gráfico, ela ainda trabalha dentro de uma tendência de alta. Quem sabe essa queda no papel não pode ser uma oportunidade de compra para quem ainda está de fora, né? Então, esperar um próximo movimento de pivô de alta, deixar que ela estabeleça esse fundo aqui de maneira mais clara, ou seja, um fundo acima de fundo, para quem sabe armar um novo pivô de alta e continuar as buscas de preços mais valorizados. Acredito que essa queda, então, é uma queda de realização dos players e pode dar oportunidade de compra para quem quer incrementar o setor de educação dentro do portfólio, dentro da carteira de investimentos. Perfeito, legal, Vitor. Bom, vamos começar aqui trazendo, então, os pedidos dos nossos telespectadores. O Marcelo Gonçalves está pedindo para você dar uma olhada em Via. Via, com certeza. Outro setor que pode se beneficiar, né, com a entrada do novo governo, a gente enaltece o setor de educação, o setor varejista, setor de construção civil, especialmente focado para o público de baixa renda. Via, qual foi o espectador que pediu? Quem pediu foi... Peraí, que agora... Foi o Marcelo Gonçalves. Foi o Marcelo. Vamos lá, Marcelo. Via, acredito que ela possa estar querendo fazer um pivô de alta, uma formação de um OCOI aqui também. Porque se a gente tirar o zoom aqui, Marcelo, a gente vê que Via, né, desde meados de 2022, ela veio ladeira abaixo. Aparentemente não. Ela cravou um fundo aqui em junho, início de julho de 22, e me parece, Marcelo, está fazendo um OCOI. Me parece estar armando um pivô de alta. Está vendo aqui que pode haver um cruzamento da média longa, que é a minha média de 200, que é a média preta, com a média de 21, que é uma média mais curta. Então, o cruzamento de uma média longa, vindo de cima para baixo, de baixo para cima, de uma média curta, pode sinalizar uma reversão de tendência aqui para mim. Então, pode sinalizar que depois de um
uma extensa pernada de baixa, ela deixou fundo, depois deixou um fundo mais baixo do outro fundo, tudo dentro do normal, vem testar a média de 200, volta a deixar fundo acima de fundo, quem sabe não esteja armando um pivôzinho de alta, acredito que seja a oportunidade de compra, tanto para curto prazo, tanto para longo prazo, ter posições aí no varejo dentro do seu portfólio de investimentos. Uma oportunidade para curto prazo aqui, Marcelo, caso seja o seu interesse, de ser uma entrada para swing trade, você deveria esperar rompimento da região de 3,80. Vamos esperar estabelecer esse fundo aqui, ó, esse segundo que eu tracei, como sendo um fundo acima de fundo, né? Não pode perder a região ali de 2,57 para que então ela possa ativar o nosso pivô de alta. Legal. Vamos ao pedido então do Charles Correia. O Charles ele está querendo AES Brasil Energia. AES Brasil Energia. Essa é uma companhia que não está dentro do nosso hall de cobertura, falando de uma ação para longo prazo, viu, Charles? Nosso maior foco dentro do setor de energia é para as transmissoras. As transmissoras a gente acredita que tem, né, uma capacidade de valorização para médio e longo prazo muito maior que as demais concorrentes. Mas falando dentro de análise técnica aqui, Charles, vejo que a companhia está trabalhando claramente dentro de um canal de baixa, respeitando principalmente, mais uma vez, a minha média de 200, que é a média preta. Perceba que todas as vezes que bate na média preta, o preço cede, Charles. Então, aqui, ó, começando desse topo daqui, que eu vou sinalizar com essa setinha azul, ela sempre cedendo quando bate na média de 200. Então, bateu nesse topo, cedeu bastante, veio dentro de um rally de baixa bem extenso. O preço voltou a corrigir, ele volta a testar, né, a famosa média de 200, fazendo topo abaixo de topo, e o preço volta a ceder. Corrige um pouquinho, bate novamente na média de 200 e o preço volta a ceder. Deixando esse fundo aqui, ó, lá de final de outubro, início de novembro. O preço corrige de novo e bate na média de 200 e volta a ceder. Para mim, ela tem tudo para testar esse fundo aqui, viu, Charles? Para mim, ela está trabalhando dentro de uma tendência de baixa, de curto prazo. Não vejo nenhuma possibilidade de reversão dentro daquelas figuras gráficas que a gente está acostumado, como fundo duplo, pivô de alta, está trabalhando então dentro de uma tendência de baixa, tanto de médio prazo e também de curto prazo. Boa! Pedido agora da Aide Martins, ela está pedindo para você dar uma olhadinha em Uzi Minas. Uzi Minas, legal. Aide, Uzi Minas, todo o setor de siderurgia e de mineração, eu tenho visto ele com bons olhos, sabe por quê? Porque com a nova flexibilização ali da política de Covid-0 na China, pode estimular a demanda, primeiramente, por commodity e, consequentemente, por aço. Então, a gente tem visto aí manobras no preço do minério nas últimas sessões, uma valorização do minério. O minério, inclusive, na sessão de hoje, eu digo, né, ele fechou lá no Porto de Dalian com uma alta de 2%, pode se beneficiar com essa política de maior flexibilização lá na China. O que a gente tem de dado aqui, isso vai vindo aos poucos, mas eu gosto das empresas de siderurgia, acredito que seja oportunidade de compra mediante, né, a queda das principais companhias desse setor, então trazendo uma oportunidade, uma desvalorização no papel e com corroborando com um cenário econômico favorável de vinda, né, de demanda chinesa, sabendo que aqui o Brasil é um excelente parceiro comercial da China. E falando do novo governo, assim que o Lula foi eleito candidato, o representante, o líder da China, parabenizou o Lula e falou que estava aberto para futuras negociações, então que isso possa mesmo, realmente, quem sabe, beneficiar as empresas desse setor no próximo ano. Falando de análise técnica, falando de análise gráfica, a Uzi Minas, ela vem trabalhando dentro de uma tendência de baixo, só que a notícia positiva aqui, a ideia, é que ela deixou um fundo
em final de setembro, né? E aqui, no final de outubro, ela deixa um outro fundo acima de fundo. Então, ela parece estar querendo formar aqui uma figura de reversão, que seria um pivô de alta, rompendo região de 8,20. Para mim, ela tem tudo para buscar uma região de 10,60 para média de 200. Boa! Agora, o pedido é do Guilherme Rodrigues. Ele está pedindo Qualicorp. Qualicorp, agora. Vamos nessa. Qualicorp, Guilherme. Qualicorp trabalhando visivelmente dentro de uma tendência de baixa, fazendo topos abaixo de topos. Desde esse topo aqui de junho, ela vem trabalhando com topo abaixo de topo, uma clara tendência de baixa. Não vejo nenhum tipo de reversão de tendência. Para mim, ela tem tudo para querer testar a mínima do dia. Não vejo uma oportunidade de compra aqui no ativo. E sim, quem sabe, uma oportunidade de venda. Lembrando que para trade, para posições de curto prazo no swing trade, a gente também consegue ganhar dinheiro na queda do ativo. Então, na minha visão, Qualicorp ainda trabalhando dentro de uma estrutura de baixa. Se for fazer um trade, se for fazer uma posição nela, seria uma posição shorteada. Ou seja, quando a gente usa essa expressão, é você fazer uma venda descoberta, né? Você acreditar que o papel desvaloriza e você ganhar com a desvalorização do papel, porque você vai comprar a um preço mais alto e vai vender a um preço mais baixo. Então você vai ganhar nessa negociação, nesse trade. Para mim, uma venda descoberta. Lembrando que para fazer uma venda descoberta, cheque com a sua corretora que você utiliza a disponibilidade de BTC para você fazer short em algum papel. Muito bom. Agora, o Eduardo Leite, ele está pedindo para você dar uma analisada de Petrobras, mas ele não especificou. Tá, vamos lá, vamos agora. Petrobras é um ativo que está demandado por muitos, né? Muitas pessoas têm solicitado Petro, principalmente mediante, logicamente, ao novo cenário que a gente está vivendo. Petrobras, dentro de um cenário macro, ela trabalha dentro de uma tendência de alta, só que um ativo que vem sofrendo nas últimas sessões com a candidatura do novo presidente. Todas as estatais, na verdade, têm sofrido depois que foi efetivamente definido qual será o próximo presidente da República. Alguns setores se beneficiados, mas os setores, as empresas estatais são empresas que vêm sofrendo. Dentro do setor de óleo e gás, a nossa querida é a 3R Petróleo. Ali, assim, a gente vem fazendo posição, caso você queira estabelecer um posicionamento dentro da commodity. Mas se você já tem posição de Petrobras, a nossa recomendação aqui dentro da equipe de análise da Toro é manutenção do papel. A gente não recomenda novas entradas do papel. Se for entrar dentro do setor, nossa recomendação é para 3R Petróleo. Então, se você tiver em Petrobras, vai ter que apertar o cinto por aí, até que efetivamente ela vai te dar uma saída técnica. Enquanto ela estiver respeitando essa minha linha preta aqui, que é a região de R$26, ela segue saudável dentro da tendência de alta. Então, acredito que você vai ter que ter um pouquinho de sangue frio. Eu deveria, para te ajudar, assim, mais especificamente, seria bom saber o teu preço médio, mas aqui dentro da nossa recomendação é manutenção de Petro e não temos novas entradas dentro do setor, vai para 3R. Ficar atento, se ela perder a região de 26, aí eu ficaria preocupado e ficaria, quem sabe, propenso a realizar o teu investimento, a tua posição. Boa. Agora, a pedido do Renan. O Renan está querendo saber qual a perspectiva para os próximos dias de Cash 3, Melius. Beleza, vamos lá, Renan. Cash 3, depois de uma larga tendência de baixa, né, uma extensa perna de baixa que eu vou colocar até em cor vermelha, desde o topo lá de julho de 21 até fundo de agosto, ela dentro de uma pernada de baixa. Aparentemente aqui, Renan, ela está querendo fazer um fundo duplo.
Só que ela não consegue sair dessa congestão. Ficaria mais desanimado, Renan, se ela consegue renovar máximas ali de 1,50, para quem sabe estabelecer o nosso W aqui, o nosso, quem sabe, pivôzinho de alta aqui para ela. Então, acima de 1,80 seria a região que me deixaria mais propenso a acreditar numa alta dela. Fora isso, eu vejo o papel trabalhando de maneira lateral. Se você for procurar uma entrada em médio, se não a tem ainda, procuraria próximo do suporte de R$1. Perceba que R$1 ela não consegue perder esse suporte, mas ela ainda trabalhando dentro de uma lateralidade de curto prazo. Vejo só posições mais altas, renovando ali a resistência de 1,50. Sérgio está pedindo aqui para você dar uma olhada em Magalu. Aliás, é um dos mais pedidos aqui, é Magalu. Magazine Luiza é uma das queridinhas. Lembrem, pessoal, quando eu falei de Via, o cenário é muito parecido, né? Elas estão dentro do mesmo setor, são pares, são concorrentes. Então, o cenário técnico é muito parecido. E a minha posição para longo prazo também parecido com a de Via. Para mim, eu vejo oportunidade de compra em Magazine Luiza. Mais uma vez, o setor de varejo é um setor que pode se beneficiar aí nos próximos meses, nos próximos anos. Magazine Luiza é um papel que está muito descontado, então vejo oportunidade de compra em Magazine Luiza. E também, quem sabe, querendo armar um pivô de alta, chegou aqui na média de 200, corrigiu, fazendo um fundo acima de fundo, renovando essa região desse topo aqui, Sérgio. 5,50 eu vejo com clareza uma oportunidade de compra para swing trade e também para incrementar dentro da tua carteira de ações. Eu vejo uma boa oportunidade, renovando região de 5,50. O cenário técnico está se desenhando cada vez mais bonito, mais agradável, consolidando esse fundo aqui no 3,90, não perdendo esse 3,90. E indo para rompimento de 5,50, eu vejo que o ativo fica bem atrativo para a gente encarteirar e ter também mesmo como posição de swing trade. Legal, a gente já está quase no fim aqui, ô Victor, mas só pegando mais dois aqui, que eu penso só para a gente encerrar. Combinado. O Rodrigo Silva está pedindo para você dar uma olhada em Agro 3, Brasil Agro. Agora, vamos nessa. Agro 3. Brasil Agro, olha só, o ativo, na minha opinião, ele está trabalhando dentro de uma região de resistência. Essa região aqui é região de máxima histórica. O ativo também trabalha fortemente dentro de uma tendência de altas. A gente tira o zoom, isso fica muito, muito claro, né? Mas ao atingir a região de máxima histórica, o ativo está cedendo. O que eu esperaria aqui para a Agro? Uma oportunidade de um pivô. Quem sabe ela testar a região de 29,30 e voltar a subir. Ou então testar mesmo fundos mais baixos, aqui como região de 26,20 para voltar a subir. Ela tem que fazer aquele movimento do qual ela já subiu, né? E ela vem buscar liquidez para armar um pivô. O pivô pode ser na região de 29,30 ou pode ser na região de 26,20. Então, eu ficaria atento a teste dessas duas regiões que eu citei para uma possibilidade de entrada. Veja aqui, quem sabe, uma possibilidade de entrada para, então, efetivamente comprar a máxima histórica. Legal. Para encerrar, então, Genilson Nunes está pedindo para você olhar a Aeris. A Aeris. Vamos lá, Genilson. Ativo também trabalhando claramente dentro de uma tendência de baixa, testando resistência da média de 21, que é a minha média de lilás. Não vejo nenhuma possibilidade de reversão para as altas. O ativo também muito, muito, muito descontado, mas eu vejo ele ainda trabalhando dentro desse canal aqui que eu estou desenhando. Respeitando esse canal, ainda vejo possibilidade de desvalorização dos preços. Então, um viés baixista para o ativo, não vejo possibilidade de reversão. Ele, inclusive, ele pode vir testar regiões mais altas de preço, que ele ainda consolida o viés de baixa saudável, tá vendo? Mesmo que ele venha testar essas regiões de preços aqui, essas regiões de preços, eu digo, próximo ali
de R$ 2,25, R$ 2,20, ele pode vir testar regiões mais altas de preço, né, que ele ainda fica com viés baixista, ele trabalhando dentro desse canal aqui. Deixa eu só enquadrar a tela para que vocês possam enxergar. Aí, ó, dentro desse canal, então eu vejo ainda que o ativo trabalha dentro de uma tendência de baixa. Show! É isso então, Vitor. Queria agradecer, você pode até voltar aqui a sua tela para a gente dar tchau. Claro. Muito obrigado aí pela sua participação, obrigado para Toro também. Muito agradecido aí pela participação de vocês hoje aí. Imagina, Daniel, eu e todos os analistas aqui da Toro estamos sempre à disposição de vocês, um prazer falar com vocês mais uma vez. Para quem nos ouve, um excelente pregão. O pregão já está aberto aí, o Mercado Futuro, o Mercado à Vista abrindo em breve. Um excelente pregão a todos e contem sempre aqui com a equipe da Toro, a gente está à disposição. Forte abraço. Forte abraço para você também. Victor Lima, analista da Toro Investimentos, participando aqui do Pre-Market. Toro sempre participando aqui da programação da BMC News. Um grande abraço para o pessoal da Toro Investimentos. É isso aí, gente. Como até o Vitor falou, Ibovespa aí já está ampliando queda aí. Começou subindo, depois ampliou queda aí, justamente aí aguardando, recuando aí com atenções voltadas para a transição do governo e eleições nos Estados Unidos. Nesse momento é 0,97% de queda aí o Ibovespa Futuro. Daqui a pouquinho a gente vai atualizando esses números durante o BMC News. Então fique ligado aí que a gente está sempre atento ao mercado financeiro. Você fica agora com o BMC News, vem aí Paula Moraes, Isabela Takaki e Débora Oliveira. E mais tarde eu volto no BMC Market às 2 horas com o Alexandre Cabral e o Alan Gani. Um abraço para vocês, bons negócios e até mais tarde.